Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te visite com alegrias, paz, saúde. Abençoe muito você e toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. E domingo, primeiro domingo para Deus trocar o coração de um familiar que tem feito você sofrer, tem sofrido, está sofrendo, tem sido destruído pelo mal. A Bíblia diz que Deus troca o coração de pedra por um de carne. Então, domingo, nós vamos orar por troca de coração. Para que Deus troque o coração desse ente querido, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, filha, de alguém que você ama muito. Para que ele troque. Nós vamos orar, nós vamos clamar por esses familiares, pelos seus familiares. E Deus vai te dar vitória, essa é a nossa fé. E vamos também fazer o corredor dos solteiros. Nós vamos ungir e orar por todos os solteiros. Você que quer se realizar na vida sentimental. Quer encontrar alguém de Deus. Porque você já deve ter vivido experiências várias. E talvez se frustrou. Então agora, eu convido você a buscar em Deus. Você vai, em nome de Jesus, tomar a decisão de não buscar mais no mundo nem no pecado. Buscar em Deus. Quando a gente quer uma coisa de verdade, a gente busca. A gente coloca força, não mede dificuldades, esforços para ir em busca disso. Como ainda o Senhor falou em Ezequiel. Como você tem pouca força de vontade, você vai botar força. Força, não vai ter pouca força de vontade, não. Você vai colocar força. E não vai medir esforços. Para buscar em Deus, buscar. Porque quem busca, encontra, acha. Buscai no Senhor. Então, se você quer uma mudança para um familiar, para a sua vida sentimental, busque em Deus. Talvez você já buscou solução para essas questões de várias maneiras. E não obteve resultado. Tome a decisão de buscar em Deus. Se você buscar em Deus, unir a sua fé à nossa, nós vamos vencer essa situação. Deus vai te abençoar. Domingo, primeiro domingo. Para Deus mudar o coração de um ente querido e para Deus mudar a sua situação sentimental. Nós vamos clamar. E a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em 1 Samuel 17. 17, vamos ler o 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, também vai me livrar das garras, das mãos desse filisteu. Escuta. O Deus que já livrou você antes
de situações não menos difíceis e perigosas, está dizendo que vai livrar você agora. O exército de Israel, gente preparada, estava escondido com Saul, com medo do Golias. Isso e essas afrontas por parte do Golias já estavam lá acontecendo, aquilo estava acontecendo há 40 dias. E eles escondidos, com medo da situação, com medo daquele guerreiro que foi crescendo. À medida que eles se retraíam, eles foram se retraindo, o Golias foi crescendo. Aí que ele foi ficando mais ousado. Que ele viu que Israel estava com medo. E é isso que você tem que entender. Quando o inimigo percebe que ele está ganhando terreno, que ele está conseguindo te intimidar, ele cresce. Por isso que você não pode afrouxar. A Bíblia diz que se você afrouxar no dia da dificuldade, a tua força vai ser pequena. Então você não pode afrouxar. Você não pode mostrar fraqueza diante da situação. Porque aí o inimigo cresce. Ele vai crescendo em cima de você. E você não pode fazer isso. Não é certo, não é inteligente. O Golias foi crescendo em cima de Israel. E aparecia, e zombava, e afrontava, e desafiava, e até o Deus vivo ele desafiou. Israel, o exército escondido, Saul, que era o rei escondido, todo mundo com medo. Tinha até recompensa. E uma boa recompensa. Isenção de impostos, riquezas, casar. Quem enfrentasse o Golias teria o direito de casar com uma das filhas do rei. A família ia ser isenta de impostos. Fora a recompensa em dinheiro, né, em prata, ouro, etc. Que era grande. Mas nem com recompensa ninguém queria. Por quê? Por causa da influência. Qual era a influência que o povo, que o exército estava recebendo? Negativa, covarde. A partir do momento que o líder se escondeu, que era Saul, o resto tudo também pensou, bom, se o rei com o exército de Israel está com medo, né? Então, se eles não têm coragem de enfrentar, eu que vou enfrentar, ninguém realmente se atreveu a dar aquele passo. Ninguém deu aquele passo, que era um passo de fé. Porque se você ler aqui, você vê o próprio Davi falando isso. Ele desafiou o Deus vivo. Ele desafiou o Deus vivo. Então, dentro do Davi, havia uma segurança, porque quando o Golias desafiou o Deus vivo, então, se uma pessoa realmente enfrentasse, se posicionasse, enfrentasse aquele problema, aquela situação, venceria. Era só uma questão de dar aquele passo de fé, de alimentar um espírito de coragem, possuir na vida e dar o passo, enfrentando. Ele tinha que encarar. Porque dentro da cabeça do Davi, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que o Golias desafiou o exército do Deus vivo, desafiou o próprio Deus, Deus não ia deixar aquilo daquele jeito. Porque essa é a verdade. Quando alguém se mete a besta com Deus, ele já quebrou a cara. Só tem uma saída para uma pessoa se dar bem: se humilhar diante de Deus. Porque se ela tentar medir forças com Deus, ela quebra a cara mesmo. E o Golias tinha feito isso. Ele tinha desafiado. E o Davi falou: não, de jeito nenhum. Ele desafiou o exército do Deus vivo. Então ele estava seguro. E quando Saul diz para ele: você não tem capacidade para isso. Você é um garoto, um menino que veio do campo. Ele é um guerreiro desde a infância.
E foi onde a resposta dele para o Saul foi essa. O teu servo cuida de ovelhas, e quando um urso ou um leão aparece, pega uma ovelha, eu vou atrás dele, eu pego na juba dele, eu dou golpes nele, eu livro a ovelha, eu mato ele. E ele falou com uma fé convicta. O Deus que me livrou das garras do leão, das garras do urso, vai me livrar das mãos desse filisteu. Porque ele teve a oportunidade de ver o poder de Deus, ele viu. Ele estava no campo, cuidando de ovelhas, e ele estava tão comprometido com o trabalho dele, que ele enfrentava o perigo para defender aquelas ovelhas. Ele valorizava aquilo que estava nas mãos dele. E eu acho isso maravilhoso, porque eu creio que foi bem aí nesse ponto que Deus viu que ele seria capaz de cuidar muito bem do país. Porque uma pessoa que é capaz de se comprometer tanto com uma coisa e investir tanto naquilo, enfrentar, arriscar a vida para defender uma ovelha, muito mais para defender o país. Se os irmãos dele, que eram soldados do exército de Israel, estavam escondidos e não tinham coragem nem de defender o país, e a gente vê que eles eram pessoas preparadas para enfrentar, mas não tinha o que adianta preparo e não ter espírito. Eles eram soldados, preparados, bem armados, mas não tinha espírito. Então eles estavam em algo grande, mas estavam escondidos. Não adianta nada você ter algo grande diante de você e possibilidades e não ter espírito, ter preparo e não ter espírito. Não tinha espírito de coragem, tinha tudo e não tinha nada. Não tinham coragem de enfrentar o Golias, estavam escondidos há 40 dias. E o Davi, Deus, por isso que o Senhor numa situação disse para ele, eu tirei você do pasto para colocar você na liderança para reinar sobre Israel. E foi mesmo, Deus tirou ele do pasto. E lá no pasto, ele mostrou comprometimento, ele valorizou as pequenas coisas. Lá no pasto, ele foi fiel no pouco, por isso que Deus pôde colocá-lo no muito. Porque ele muitas vezes arriscou a vida para defender ovelhas. Que você, se colocando no lugar dele, não sei. Mas, a exemplo dos irmãos, teriam deixado aquelas ovelhas realmente morrer, porque eles não iam enfrentar. Eles não estavam enfrentando nem para defender o país, ia enfrentar um leão e um urso por causa de uma ovelha? Eu vou enfrentar um leão, um urso para defender uma ovelha? Ah, não vou não. Né? Leve essa ovelha aí, não vou arriscar minha vida por causa de uma ovelha, não. Mas o Davi arriscava. E Deus era com ele. Porque ali, naquela atitude que talvez ninguém estava vendo nem valorizando, Deus estava. Deus estava vendo. Um rapaz jovem, ainda inexperiente, mas altamente comprometido e de fé. Responsável. Então, a fidelidade no pouco fez Deus colocá-lo no muito. E ele teve a oportunidade de provar a fé e a coragem dele, defendendo pobres indefesas ou até insignificantes ovelhinhas. Mas ele enfrentou coisa pesada. É só você se colocar, imaginar a cena agora, você frente a frente com um leão ou frente a frente com um urso. Você ficaria frente a frente para defender uma ovelha? Fala a verdade. E ele ficou. E enfrentava e vencia. E quem é que dava vitória a ele? Quem que deu a vitória? Ele mesmo atribuiu todas essas vitórias a Deus. Ele disse, o Senhor me livrou do leão e do urso. E ele vai me livrar das mãos do filisteu. Se o Senhor, ele atribuiu a Deus. Porque na cabeça dele, ele sabia que o papel dele era enfrentar, mas quem ia dar vitória realmente era Deus. E Deus deu vitória a ele.
naquelas duas situações. E aquilo deu força para ele acreditar. O mesmo Deus que me livrou das garras do leão, das garras do urso, vai me livrar das mãos do filisteu. E livrou mesmo. E livrou mesmo. E é o que o Espírito Santo está falando com você. Enfrenta, se comprometa, vá em frente. O Deus que te livrou das garras do leão, das garras do urso, vai te livrar das mãos desse filisteu, desse Golias. O Deus que já te livrou de situações muito graves, talvez uma doença incurável, de um problema financeiro também gravíssimo, um problema familiar gravíssimo, uma injustiça, laços e situações várias, Deus te livrou. Talvez muito antes de você andar com ele já estava te guardando. E você sabe disso. Então, Deus que já te livrou de tantas situações difíceis, é o Deus que está dizendo agora, através desse programa. Enfrenta, vai corajosamente, não recue, faça a sua parte, se comprometa, seja uma pessoa comprometida, responsável, faça a tua parte. Porque o Deus que te livrou de coisas também perigosas, difíceis, impossíveis, é o Deus que vai te livrar agora desse problema. Ele vai te dar vitória. Eu tenho falado isso à igreja e aqui mesmo no programa, o impossível vai acontecer na sua vida. Esse é o Espírito que tem que entrar e dominar a sua vida. O impossível vai acontecer. Faça a sua parte, como Davi fez. Faça a sua parte. Enfrenta as situações. E confia. E atribua a Deus, quer dizer, reconheça os feitos de Deus na sua vida. O Deus que te livrou das garras do leão, das garras do urso, vai te livrar das mãos desse filisteu. O impossível vai acontecer. Depois que você já venceu tantas outras coisas, você já venceu coisas tão difíceis, não vai perecer agora. O Deus que foi com você em situações muito difíceis, vai ser com você agora. O Deus que já se mostrou forte na sua vida antes, vai se mostrar agora. O Deus que já te livrou tantas vezes, vai te livrar agora. O impossível vai acontecer. O Deus que me livrou das mãos, das garras do urso, das garras do leão, vai me livrar das mãos desse Golias, desse filisteu. É o que o Senhor está falando. Essa palavra é para você. Você chegou até aqui, foi Deus que te trouxe. Você sobreviveu a muitas situações difíceis. E o Espírito Santo está dizendo que você vai sobreviver a essa e vai sair honrado, honrada, abençoado e testemunhará o poder dele. O Senhor aqui, ó. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Deus já te livrou de coisa muito difícil. Vai te livrar dessa também. Levanta o teu espírito e avança como Davi avançou, corajosamente. Possui espírito de coragem. Enfrenta o que for necessário, faça a sua parte. E o impossível vai acontecer. Pode acreditar. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Fátima, como que era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? E o que mudou a partir do momento que a senhora pegou o Espírito, aprendeu a usar a fé que é ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida? Eu era uma pessoa perturbada, eu era uma pessoa totalmente incrédula. Eu tinha aquela fé religiosa, a fé do se Deus quiser. Eu era muito nervosa, estressada, eu e meu marido brigava muito, nosso casamento quase foi destruído. Tentei 2 vezes suicídio, tive depressão. E agora que eu estou no ministério eu tenho um outro espírito, uma fé viva em Jesus. A partir do momento que a senhora colocou os pés aqui dentro, aprendeu a usar essa fé, o desejo de morte sumiu. Sumiu. Agora eu tenho desejo de vida. As brigas que a senhora tinha com o marido, sumiu. Não existe mais, pastor. Existe diálogo, existe conversa.
existe entendimento, existe oração por parte dos três, né? Os três oram. É incrível que o tamanho dela já ora com a gente. A senhora falava para mim que pela situação que a senhora não tem útero e havia um desejo de ter uma criança. 9 anos. Eu tive um câncer em 2004. Aí eu fiz um propósito com Deus. Assim que eu casei em 2004 e 2 anos eu não consegui engravidar. Aí nós fomos ao médico e, para minha surpresa, eu estava com câncer no útero, aonde ele já estava se alastrando. Provavelmente ia ter que arrancar o útero e o ovário. E eu falei para Deus que eu não aceitava aquilo. E eu só aceitaria ir para um centro cirúrgico para ter um bebê. O médico falou então que a gente ia tentar um tratamento de químio, de cauterizar, né? Fizemos isso, só que aí queimou todo o útero. Acabou sumindo o útero, furou tudo, deformou. Aí eu tentei inseminar, fui no médico, depois de 2 anos de tratamento, fui tentar uma inseminação. Ninguém. Negaram-se a inseminar um filho em mim, porque falou que eu não tinha útero e se viesse nascer seria deformado. Aí eu parti para o joelho no chão. Eu comecei a conversar com Deus o que Ele queria para me dar um filho. Eu abri mão de bebida, abri mão de amigos, abri mão de balada, de CDs, tudo que eu tinha em casa, imagem, foi jogado tudo fora. Eu já assistia a bispa, mas eu não vinha para o ministério. Então eu já estava aprendendo a praticar o espírito que ela ensinava no ministério. E eu falei para Deus, eu quero uma filha, eu vou te servir, mas eu quero uma menina, eu quero loira e eu quero dos olhos azuis. Passado 9 anos, pastor, passou 9 anos para ela ser gerada. Quando ela nasceu dos olhos azuis, cabelinho loirinho, como eu pedi para Deus, perfeita. Então hoje eu tenho uma fé muito forte em Deus, depois disso. Tanto que hoje eu sou aspirante do ministério. Eu, meu esposo, Deus ele tinha um chamado na nossa vida, por isso que o Alevante era muito grande. E nós tomamos posse. Ainda passando luta, passando tribulação, mas a gente tem se levantado, tem jejuado, tem orado, tem pegado o espírito do ministério. E eu creio que muitas outras vitórias virão, pastor. A senhora hoje, como prova viva dessa fé, o que a senhora pode falar para essa pessoa que nos assiste e de repente se encontra como a senhora se encontrava antes? Depressiva, vontade de morrer, vivendo um casamento destruído, sem sonho, sem expectativa. O que a senhora pode falar para essa pessoa hoje? Pastor, tem que vir buscar, né? Tem que pagar o preço. Não é só querer bênção, bênção, bênção. Eu acho que a bênção, a maior que tem primeiro é a espiritual. Porque se você está bem espiritual, o material Deus coloca na sua mão, na hora certa. Ele acrescenta, né? O que significa hoje o Ministério Mudança de Vida na vida da senhora? É minha vida, é tudo. É tudo, é meu compromisso, é minha aliança com Deus. Eu não falto em nenhum culto, porque eu quero beber cada dia mais desse Espírito. Feliz? Muito feliz. Abençoada? Abençoadíssima. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez está temendo a situação. A situação é problemática, grave, impossível. Mas o Senhor está falando com ela, me busca, confia, toma posse do espírito de coragem. Se sinta seguro, vá em frente, não fuja, faça a sua parte. Se comprometa, tenha responsabilidade, seja fiel no pouco, que eu vou te colocar no muito. Eu já te livrei de coisas muito graves. Eu já te livrei de situações impossíveis. E eu sou o mesmo que te livrou em situações gravíssimas, quando você passou por problemas dificílimos, impossíveis. Eu sou o mesmo, eu não mudei. Eu já fui com você antes, eu tenho sido com você e eu vou ser com você nessa situação. Você não vai perder. Eu tenho certeza que o Senhor está dizendo para ela. Você não vai fracassar. Você não vai perder isto. Creia e faça a sua parte, porque o impossível vai acontecer. Essa situação vai cair por terra como tantas outras caíram. Tantas outras.
tantas outras situações que se levantaram, eu te dei vitória e vou te dar vitória agora. Passa do teu sangue sobre essa vida. Queima ela do alto da cabeça à planta dos pés. O espírito do medo, da covardia, esse espírito diabólico que está assombrando, levando ela a desanimar, enfraquecer, pensar no pior, esmurecer diante do problema. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo essa falta de força, esse desânimo, essa frustração, esse abatimento. Eu repreendo agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre essa vida. Eu determino força, coragem, ânimo, que ela seja curada, liberta, fortalecida agora. Que ela tenha convicção que o Senhor está com ela. Que ela tenha certeza, meu Deus, que ela não vai perecer. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Deus de Israel, que ela tenha convicção, o impossível vai acontecer na tua vida. Porque o impossível vai acontecer. Dá vitória a todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração, meu Pai, e determino vitórias. Consagro a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, os alimentos. E consagro para a vitória, que ela viva livramentos. Livramentos, livramentos. Eu profetizo sobre ela livramentos. Eu declaro livramentos sobre ela. Eu tomo posse junto com ela. Ela vai viver grandes livramentos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis, leais, tementes, meu Pai, que têm semeado no programa Mudança de Vida hoje. Que sejam imensamente prosperadas, exaltadas, meu Pai. Que tenham com fartura, com abundância, mais do que o suficiente. Que tenham para emprestar, Senhor. Ó Deus de Israel. Que elas sejam colocadas por cabeça. Dai ser-vos-á dado, está escrito. Então que elas desfrutem de abundância, porque elas têm praticado a fé com fidelidade. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas, meu Senhor amado, têm sido tão abençoadas por esse programa, mas até hoje não se posicionaram. Até hoje não decidiram semear nele. Então, Pai, que elas deem esse passo de fé, porque eu não tenho dúvida. Eu posso falar porque a tua palavra garante isso. Elas vão colher abundantemente mais. Elas vão colher. Sem dúvida nenhuma serão recompensadas, verão a sua glória. Provai e vede que o Senhor é bom. Quem tem provado, meu Pai, tem agido a fé, tem podido, meu Deus, desfrutar dela. Provai e vede. Quem tem provado tem visto. Quem tem provado tem visto. A tua palavra desafia. O Senhor diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. O Senhor desafia a pessoa a fazer prova. Vai lá, dizima, oferta. E você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus para você e derramar bênçãos infindáveis. Não há dúvida que o Senhor vai honrar grandemente. Deus, onde esse programa estiver chegando, que a certeza de vitória esteja chegando também, porque o impossível vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigada por tudo, amém? Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. Onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos. Venha, não fique parado aí não. Quem tem sede, busca. Viu? Você quer mudança? Busca essa mudança. Você vai encontrar o que você quer. Quer mudança, quer vitória. Deus vai te dar. Pode ter certeza disso. Eu te garanto pela palavra. Se você buscar o Senhor, você vai encontrar o que você tanto sonha. Conte conosco, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida.
e mudança de vida. Bom dia, amém.